dia a todos. Hoje é dia 7 de julho. Estamos no início do segundo semestre do ano 2 da Covid, né? Século XXI marcado dramaticamente pela Covid. E hoje o Instituto Ética Saúde está mais um movimento no sentido da compreensão da ética e como ela pode ajudar e como ela está ocorrendo neste aspecto do Instituto, especificamente no setor saúde, mas é bastante amplo. Para aqueles que não conhecem, o Instituto Ética Saúde foi fundado em 2015, depois de um processo de digestão de muitos anos, de como dar conta das mazelas do setor saúde em relação a desvios éticos, processos de corrupção. O jeito de trabalharmos com essa questão foi um sistema de autorregulação, onde as empresas do setor se comprometem com princípios éticos e, dessa forma, possam melhorar o desempenho do setor saúde, trazer segurança, trazer qualidade, trazer equidade, com o gasto de dinheiro mais racional, no sentido da sustentabilidade do setor, no sentido da equidade. Então, repetindo, com base na autorregulação, com uma governança feita a partir da Assembleia dos Associados, os associados são 196 nesse momento, entre empresas fornecedoras de dispositivos médicos, os próprios médicos, né, e as entidades, as sociedades médicas especialistas, as entidades que reúnem hospitais, os próprios hospitais, as provedoras de saúde, as empresas que trabalham na modalidade de seguro-saúde ou medicina de grupo e mesmo entidades que fazem custeio da assistência médica a partir de fundos de pensão e entidades de empresas sem fins lucrativos, como é o caso da Unida. Então, o Instituto Ética em Saúde, com essa formação, tem também o canal de denúncias, e que assegura a captação dos clamores da sociedade, e dessa forma a gente pode analisar os casos de desvios através do nosso Conselho de Ética. Então, apresentado o Instituto Ética Saúde, eu queria só rapidamente qualificar o ambiente brasileiro hoje. Nós estamos vivendo já nessa época de pandemia, estamos aí às portas da famigerada imunidade de rebanho, não é? Acredito eu que mais uns 30 dias, mais ou menos, devemos atingir aí aproximadamente 75%, 70% de pessoas imunizadas. Não pela vacinação, mas pela vacinação e doentes, pessoas que tiveram Covid. Nós estamos estamos com cerca de 100 milhões de pessoas que tomaram pelo menos uma dose de imunizante das várias vacinas disponíveis,
em quantidade maior a Coronavac e a vacina da AstraZeneca, que têm sido produzidas ou distribuídas aqui no Brasil por entidades como o Instituto Butantan e a Fiocruz, que anunciamos logo teremos a fabricação dos princípios ativos aqui no Brasil. Por enquanto, estamos importando. Mas só importadas temos a Pfizer, a Janssen e outras, de tal forma que, entre vacinados e pessoas doentes, acreditamos que mais uns 30, 40 dias a gente atinja essa imunidade de rebanho, quer dizer, cerca de 150 milhões de pessoas. Nós estamos vacinando, em média, 1 milhão de pessoas por dia. Talvez a média seja um pouco mais baixa, mas 800, 700 mil em alguns dias, mas é possível que a gente, em 40 dias, consiga essa situação. Agora, nessa situação de crise da pandemia, né, se exacerbou comportamentos que a gente vai possivelmente não, que nós vamos discutir hoje, né, com esse webinar, com esse seminário eletrônico, alocação e priorização em programas de vacina. Então, vamos discutir a responsabilidade do Estado e também os deveres do cidadão. Para isso, nós convidamos a professora Maria do Céu Patrão Neves, que é professora catedrática, professora titular de ética na Universidade de Açores, professora pós-graduada em ética no Kennedy Ethics da Georgetown University, ex-consultora da Presidência da República de Portugal para ética da vida, membro do Conselho Nacional Português de Ética, perita em ética da Comissão Europeia e da Unesco. Não é? A professora Maria do Céu foi deputada no Parlamento Europeu, então ela tem uma visão do cosmos, né? Uma visão planetária, e por conta disso será de uma inestimável ajuda para nós sedimentarmos os nossos conceitos. A professora terá hoje uma companhia de 2 brasileiros, e aí eu me perco nessas coisas dos gêneros, né? Brasileiros e brasileiras, né? A professora Tatiana Bastos, que é doutora Tatiana Bastos, que é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, tem mestrado em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, várias pós-graduações, presidente do Instituto de Direito Coletivo, atualmente vice-presidente do Observatório Social, que, por sinal, integra o Conselho Consultivo do Instituto Ética Saúde. Quer dizer, ela traz para o Instituto Ética Saúde um enorme aprendizado de como a sociedade organizada pode ir atrás do bem comum. Não é? Junto com a doutora Tatiana Passos, teremos o professor Mário Aquino Alves, advogado pela USP e administrador público pela FGV, também com um enorme
grau de desenvolvimento pessoal e acadêmico, uma vez que fez cursos na London School, cursos de economia na London School, na Universidade de Montreal. Então, o currículo dos três, se a gente for estender, nós vamos ficar aqui 20 minutos falando, só dos currículos, né, para cada um. Com muita honra que eu recebo a professora Maria do Céu, o Dr. Mário Aquino, que também é presidente, quer dizer, também é membro do Conselho de Ética do Instituto Ética Saúde, e a doutora Tatiana, do Observatório Social. Eu, então, convido a professora Maria do Céu para a sua apresentação e início da sua fala. Maria do Céu, muitíssimo bem-vindo, muitíssimo grato pela sua aceitação do convite, e o único problema é que isso pode ficar frequente. A gente já gostamos desde antes pelo convite, então com certeza teremos outras colaborações. Nem terminamos o evento e eu já estou me antecipando aqui. Vamos lá, Maria do Céu, é com você. Caríssimo doutor Sérgio, não é prudente convidar antes de ouvir a primeira vez. Eu já ouvi muitas vezes no YouTube, quando eu fiz as minhas pesquisas aqui. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas que já têm um histórico comprovado. Muito obrigada. Eu ia acrescentar que em Portugal costumamos dizer que prognósticos só mesmo depois do jogo. Excelente. Permitam-me que comece aqui a minha intervenção bem, primeiramente por felicitar muito vivamente o Instituto Ética Saúde por esta sua iniciativa, no âmbito daquilo que é a sua missão de promover uma cultura ética na cadeia de saúde. Penso que é precisamente aqui que todos nós nos encontramos, porque todos nós partilhamos este desidrato. Quero também agradecer muito o convite que o seu diretor técnico, o Dr. Sérgio Madeira, me fez para aqui estar presente. É realmente um gosto e devo dizer que constituiu também uma oportunidade para conhecer o Instituto. Eu venho trabalhando no Brasil na área da bioética já desde o século passado, e com o Conselho Federal de Medicina, com a Sociedade Brasileira de Bioética, e é agora realmente um grande gosto poder estender os meus conhecimentos sobre a realidade brasileira também ao Instituto. Queria também cumprimentar muito vivamente o professor Mário Aquino Alves, a doutora Tatiana Bastos. É um grande gosto poder partilhar, eu não vou dizer partilhar o palco, mas poder partilhar o ecrã. É isto que nós estamos a partilhar e vai ser certamente um diálogo muito interessante, muito enriquecedor para todos nós, e é para mim, em relação a esta matéria, também uma grande oportunidade de conhecer ilustres intelectuais e profissionais brasileiros. E por último, quero saudar todos os presentes, que são afinal a razão de ser de nos encontrarmos aqui. Se não fossem as pessoas que se reuniram aqui em volta deste tema, nós não havia justificação sequer para nós estarmos aqui também presentes. Por isso, muito obrigada a todos, e se me permitirem, eu vou agora partilhar o ecrã para ajudar a contextualizar as minhas palavras, a minha intervenção. Aqui não vou dizer com imagens
eu da área da filosofia, a maior parte dos filósofos, diria eu, não somos muito amigos de ter muitas imagens, é mais texto, mas mesmo como texto penso que pode ajudar um pouco a sistematizar as ideias. E então permitam-me que comece efetivamente com este tema que foi trabalhado entre mim e o Dr. Sérgio, alocação e priorização na vacinação, que eu proponho convosco fazer, passando por diferentes momentos. Um primeiro, precisamente a alocação e a priorização, mas no domínio amplo da saúde pública, porque é neste amplo domínio da saúde pública que estes dois procedimentos primeiramente se colocam, e quero aqui também deter muito brevemente no modo como a alocação e a priorização se colocavam no início da pandemia, já lá vai ano e meio, e sempre adotando uma perspectiva ética. E depois sim, passar para um segundo momento, visando a especificidade da alocação e da priorização, mas neste domínio particular da vacinação, sempre sob uma perspectiva ética, agora uma perspectiva ética mais fina, detendo nas questões éticas específicas e, digamos que, situando-me em dois patamares distintos, o nível do Estado, ou seja, adotando uma perspectiva que é uma perspectiva coletiva, uma abordagem social, e depois também uma perspectiva individual, uma abordagem mais centrada na pessoa, no cidadão. É este o percurso simples que vos proponho para os próximos minutos, começando precisamente por me deter nos dois grandes conceitos que de alguma forma organizam a nossa reflexão hoje aqui. Primeiro, o da alocação, que é uma alocação de recursos e que de uma forma muito genérica podemos dizer que diz respeito a afetação e gestão de recursos. Por isso temos aqui dois procedimentos distintos, afetação e gestão de recursos, sob critérios que têm que ser tecnicamente muito profissionais, muito exigentes, mas, reparem, também humanamente sensíveis. E só assim é que podemos caminhar para a sua máxima otimização. O que é que eu quero destacar aqui é que a alocação não é um procedimento puramente técnico, mas tem também uma dimensão ética intrínseca, que está aqui muito evidentemente manifesta nesta necessidade de uma sensibilidade humana e desta otimização da alocação visar precisamente os dois aspectos, a parte técnica e a parte humana. E se avançarmos aqui para o conceito de priorização, então verificamos também esta dimensão técnica e ética simultaneamente. Nós referimos a priorização como uma hierarquização das pessoas para receber assistência clínica, sob critérios que têm que ser racional e objetivamente justificáveis e publicamente apresentados de uma forma transparente. Por isso vejam que, mais uma vez, temos aqui não apenas os aspectos do ponto de vista técnico, no estabelecimento da hierarquia, mas os requisitos éticos no justificável, no publicamente apresentado, na transparência. Ora, estas duas questões, alocação e priorização, são questões permanentemente atuais no domínio da saúde pública, não é uma moda de hoje, não é hoje que inventámos estas duas questões. Agora, não há dúvida nenhuma que
em tempo de pandemia, se colocam com uma acuidade acrescida, e é isto que nós assistimos hoje, a uma especificidade bastante relevante que acontece no contexto da pandemia e maior ainda no contexto da vacinação, que é precisamente no sentido para o qual vamos caminhando. A situação pandémica que vivemos, já o disse, reforçou a necessidade de alocação, a necessidade de priorização. Aliás, nós podemos dizer mesmo que toda a emergência em saúde pública, e não estamos a falar apenas em pandemia, estamos a falar em questões como desastres naturais, guerras, claro, também a pandemia, por isso há múltiplos contextos para emergência em saúde pública e quando falamos em emergências de saúde pública, nós estamos sempre naquela situação de insuficiência de recursos para a saúde. Não há volta a dar. Não há país, por mais rico que seja, por mais desenvolvido que seja, que não tenha uma situação de escassez, de insuficiência de recursos para a saúde. Primeiro porque eles são normalmente escassos no dia-a-dia, fora da situação de emergência eles já são escassos. Aliás, se depois houver oportunidade, podemos até desenvolver esta questão, porque é que eles permanecem escassos, quando nós sabemos que, sobretudo em países mais desenvolvidos, isto é, com mais capacidade de investimento financeiro, o orçamento para a saúde, para os sistemas nacionais de saúde, tem efetivamente vindo a aumentar, e, não obstante, mantêm-se escassos. Ora, de facto, eu acrescento aqui que se esses recursos para a saúde fossem suficientes, então eles seriam proporcionais às necessidades do cotidiano. Mas numa situação de emergência, eles seriam, mais uma vez, escassos. Ou seja, onde é que eu quero chegar? É que mesmo que no cotidiano, mesmo que no dia-a-dia, nós tivéssemos recursos para a saúde suficientes e adequados e proporcionais às necessidades da população, o que não se verifica em país nenhum, mesmo assim, numa situação de emergência, eles revelar-se-iam inexoravelmente como insuficientes, como escassos. E é por isso que a alocação e a priorização são rigorosamente inevitáveis, e não é só em tempo de pandemia, são rigorosamente inevitáveis. E eu até acrescento, são inevitáveis, mas também são desejáveis, se nós percebermos que a alocação e a priorização são uma forma de gestão no sentido da otimização dos recursos. E aí não são apenas inevitáveis, são desejáveis, desde que feitos dentro dos requisitos que já apontei anteriormente. Quando nós falamos de escassez de recursos, e não podemos esquecer que mesmo em vacinação também temos escassez, não apenas escassez de vacinas, às vezes escassez também de técnicos de saúde para administrar as vacinas, não sei qual é a realidade no Brasil, mas penso que esta é uma realidade transversal que tem vindo a ser colmatada, mas digamos que a escassez também é uma realidade quando falamos de vacinas. O que é que nós precisamos efetivamente dentro deste contexto? Estratégias de angariação e reafetação de meios extraordinários. Por isso é preciso ver quais são os recursos que um país tem a nível de equipamentos, a nível de meios, a nível humanos e depois reuni-los e reafetá-los. E estes procedimentos fazem-se ao abrigo da responsabilidade e da solidariedade sociais. Por isso cá estamos nós, mais uma vez, sempre com os requisitos técnicos e as exigências éticas, porque, de facto, o bom procedimento técnico vai depender de uma boa resposta do ponto de vista ético. Digamos que a boa ética contribui para a qualificação da própria alocação ou da própria priorização dos doentes. Por isso, temos sempre aqui
esta dupla de exigência técnica e de exigência de requisitos éticos. E aqui temos nós a responsabilidade e a solidariedade sociais como absolutamente indispensáveis, princípios éticos que têm que estar presentes quando nós falamos da alocação. Ora, esta obrigatoriedade de responsabilidade e de solidariedade pertence a quem detém o poder de responder cabalmente às necessidades dos cidadãos. Aliás, responsabilidade, pelo seu étimo latino, significa exatamente esta capacidade de responder. Por isso, quem detém o poder é que tem de responder às necessidades dos cidadãos, com particular ênfase àqueles que são os mais necessitados, são aqueles que têm que são mais vulneráveis. Por isso temos a responsabilidade e temos a solidariedade. Dois grandes princípios. Quando vamos para a priorização, ou seja, os critérios de redistribuição, de repartição ao abrigo da justiça social, sem infringir a dignidade do ser humano, então nós temos uma obrigatoriedade de distribuição equitativa dos recursos que foi possível angariar. Equitativa significa de acordo com a necessidade de cada um e tendencialmente promovendo a igualdade de todos, porque se tendencialmente se promover a igualdade entre todos os cidadãos, nós estaremos também a respeitar a sua dignidade, porque a dignidade enuncia precisamente o igual valor, que é o valor absoluto, entre todos os cidadãos. Por isso, promovendo esta equidade, nós estamos também a respeitar a dignidade humana. Estes valores, eu diria, são verdadeiramente valores em saúde pública e são transversais a todas as temáticas. E por isso, quando nos detivermos na temática específica da vacinação, nós estamos também, temos também presentes, ou devemos ter também presentes, estes valores agora enunciados. Se já entrando, não me referindo apenas à saúde pública em termos genéricos, mas entrando na pandemia pela primeira porta, ou seja, pela primeira fase, a primeira fase da pandemia que já foi há ano e meio, não sei, às vezes parece-me tão distante e outras vezes parece-me mesmo agora, depende, a nossa relação psicológica com os factos nem sempre é idêntica, mas não me afastando muito que o tempo continua a contar, não é? Não se preocupem que eu tenho o cronómetro ao meu lado, às vezes sou desobediente. Bem, passemos à frente. Estamos então numa primeira fase da pandemia e aquilo que nós verificamos é que houve processos extraordinariamente agressivos de angariação de bens, dos bens vitais, dos bens que eram necessários. Eu estou a lembrar-me da necessidade de máscaras, de luvas, de álcool gel, por isso aquilo que hoje para nós é absolutamente comum e que não existia de todo. Eu estou-me a lembrar de entre países que nós diríamos civilizados, que roubavam uns aos outros. Estou-me a lembrar de um avião francês carregado de bens de primeira necessidade que vinha da China e fez uma paragem técnica na Turquia e foi pirateado. Quer dizer, nós assistimos a coisas extraordinárias, de uma agressividade, de uma violação total dos valores que nós referimos anteriormente. Para não falar da especulação, sobretudo nesta altura estávamos a referir-nos à situação chinesa, que era quem produzia, pelo menos em relação à Europa, era quem produzia as máscaras, as luvas, os europeus não tinham produção a este nível, nem tampouco de ventiladores, e contratualizavam na China. Daí a poucas horas um outro país oferecia mais e imediatamente a primeira encomenda que estava já firmada e tudo, simplesmente não era satisfeita e tudo isto aconteceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio de 2020. Por isso, os valores éticos foram
como às vezes nós dizemos, colocados na gaveta, completamente esquecidos. No que diz respeito à priorização, também. E com algumas situações, até do ponto de vista humano, que eu atrevo-me a dizer que chocam. Situações como assistimos, e permitam-me que eu fale mais da realidade europeia, não apenas porque a conheço melhor, mas também me parece que aqui para o nosso diálogo é o meu contributo para o nosso diálogo português com sotaque mais brasileiro do que português, e eu estava-me a lembrar aqui de situações na Itália, em Espanha, em que pessoas acima dos 80 anos, ou quando a situação de stress dos serviços eram maiores, acima de 75, acima de 70, eram liminarmente excluídas do acesso às unidades de cuidado intensivo, à ventilação mecânica, ou seja, fazia-se uma seleção de pacientes com base na sua idade cronológica. Ora, reparem, isto é uma violação flagrante da dignidade humana. Nós estamos a viver no século XXI, penso que de forma gostosa, uma realidade em que não fazemos distinção entre homem e mulher, entre branco ou preto, entre judeu ou ateu, entre uma orientação sexual ou outra. Quer dizer, não classificamos pessoas, nem lhes atribuímos valores por características pessoais. E, no entanto, é tácita a aceitação de que podemos classificar em função da idade. Quer dizer, não discriminamos em função de outros aspectos, a cor da pele, a orientação sexual, o género, a religião, a nacionalidade, a ideologia, mas não temos problemas em classificar de acordo com a idade. Ora, uma reflexão ética sobre estas matérias facilmente mostraria que os grandes princípios de priorização no contexto da saúde, o primeiro a chegar, primeiro a ser assistido, que no cotidiano funciona, não funciona em situação de emergência. O critério maior gravidade, maior prioridade, que funciona muito bem numa situação de urgência, não funciona numa situação de emergência. E numa situação de emergência temos o critério do racionamento e da racionalização. Só que o racionamento pode-se aplicar a bens, mas não a pessoas. A pessoas temos que aplicar o critério da racionalização, porque nós não podemos pensar que a dignidade humana é algo que se desgasta com os anos, como se nós vestíssemos um casaco e depois de usar muitas vezes ele começa a ficar coçado e gasto, já não tem as mesmas qualidades. A dignidade humana não se gasta com a idade, e por isso nós não podemos racionar os bens para as pessoas, nós temos que racionalizar os bens, isto é, atribuir os escassos recursos disponíveis às pessoas que podem beneficiar mais desses mesmos recursos. E isto chama-se otimização dos recursos, racionalização dos recursos. Por isso, houve realmente no início, na primeira fase de pandemia, situações que também questionam totalmente os requisitos éticos que são de prática consensual e obrigatória em saúde pública. Vamos para a questão especificamente da vacinação. E o que é que nós verificamos? Bem, e nós já estamos na fase, como eu aqui digo, pós-descoberta, porque nós temos, em relação à pandemia, temos uma fase pré-vacinação e pós-descoberta de vacinação. Pós-descoberta da vacina, nós ainda temos as questões da alocação e da priorização, absolutamente, presentes, de uma forma muito interdependente e convergente. Quer dizer, nós não os conseguimos separar. Elas, as duas, estão realmente
entrosadas. E estão entrosadas tanto ao nível daquilo que é a ação do Estado, como ao nível da ação do cidadão. Reparem que eu não faço qualquer referência nesta minha intervenção a questões de geopolítica de vacinação, que é outro tema interessantíssimo, mas que o Dr. Sérgio me disse que já foi tratado no Instituto e por isso eu excluí-as totalmente da minha intervenção. Ora, para analisar aqui as questões da alocação e da priorização, quer ao nível da ação do Estado, quer ao nível da ação do cidadão, eu queria propor-vos aqui aquilo que eu considero uma dupla lógica da ação ética, que é para mim absolutamente fundamental para nós sabermos contextualizar os problemas, os dilemas clínicos, e aqui especificamente o da vacinação, dentro do contexto ético que se impõe. Então, eu diria que, em primeiro lugar, temos aqui a lógica da proporcionalidade direta entre poderes e deveres. O que é que eu quero dizer com isto? É o poder que impõe o dever. É o poder que impõe o dever. Pelo que quem mais poder tem, mais obrigações detém. E quem dispõe de pouco poder, poucas obrigações lhe competem. De facto, o dever é instituído pelo poder. E por isso quem mais pode, mais deve. E esta é uma lógica da ação ética que temos que ter presente. A segunda é a de uma proporcionalidade inversa entre deveres e direitos. E o que é que isto significa? Que quem mais deveres tem, menos direitos possui. E ao contrário, quem tem mais direitos tem menos deveres. E porquê esta lógica da proporcionalidade inversa? Porque se o dever é ditado pelo poder, os direitos são ditados pela vulnerabilidade das pessoas e para a sua proteção e promoção da igualdade. Aliás, isto é muito bem explicado por um filósofo, Hans Jonas, e para aqueles que nos estejam a seguir e que estejam a achar que eu estou aqui a exagerar, porque sempre pensaram que aos deveres correspondem direitos e aos direitos correspondem deveres, pensem, o exemplo que Hans Jonas nos dá, num bebê pequenino, recém-nascido. Quais são os direitos que ele tem em relação aos seus pais? Todos. E quais são os deveres que ele tem? Nenhum. Eu, como mãe, posso dizer, não chores tanto hoje à noite que eu preciso dormir. Mas ele não tem dever nenhum. A criança recém-nascida não tem deveres, mas tem todos os direitos. E à medida que cresce, vai ganhando deveres, não é? E quando tiver para aí 50 anos e eu for a sua mãe de 80 ou 90, sou eu que cada vez tenho menos deveres e cada vez tenho mais direitos. Porquê? Porque aumentei o nível de vulnerabilidade. Eu penso que já consegui explicar o que é que quero dizer com esta proporcionalidade inversa entre direitos e deveres. Eu penso que realmente é nesta dupla lógica da ação ética que nós temos que pensar as questões. Aqui, se ainda tivesse muito tempo, eu falaria num documento da OPAS, da Organização Pan-Americana para a Saúde, que diz claramente que não podemos pensar estas questões apenas do ponto de vista técnico, mas necessariamente também do ponto de vista ético. Aquilo que chamam um modelo de valores. No que diz respeito à ação do Estado. Ora bem, o que é que nós exigimos do Estado dentro deste quadro que eu tracei até agora e que me vai permitir agora avançar mais rapidamente, porque o grande contexto já está desenhado. Eu diria que se exige por parte do Estado, não esqueçamos que o Estado tem o máximo nível de poder e por isso tem também o máximo nível de dever. Então nós esperamos do Estado o quê? Que obtenha a quantidade de vacinas necessárias para vacinar toda a população,
Segundo lugar, que essas vacinas tenham o máximo nível de proteção. Em terceiro, que consiga adquiri-las ao mais baixo preço, num equilíbrio entre todas as variáveis, como é óbvio. E quarto aspecto, na máxima celeridade. E estes são os 4 requisitos ao nível da obtenção das vacinas, assim podendo responder ao princípio da responsabilidade, quer moral, quer política, quer jurídica também. Também tem o dever de organizar, por um lado, um programa de vacinação, por outro lado, a sua respectiva logística, que garanta o quê? Que garanta uma vacinação, primeiro, universal, segundo, gratuita, terceiro, facilmente acessível, e que depois estabeleça também prioridades no acesso, essas prioridades sob o princípio da vulnerabilidade, da equidade e da transparência. O que é que isto quer dizer? Vão primeiros os mais vulneráveis. E isto chama-se equidade porque vamos distribuir aquilo que existe de acordo com as necessidades de cada um, mas sempre apresentando esses critérios de uma forma transparente à própria população. E só assim é que vai conseguir otimizar maximamente todos os recursos. Temos então a obrigatoriedade da assistência à população, que é cumprida, e obedecendo também ao princípio da eficiência e da utilidade. Depois exige-se também uma campanha de informação. Porque não se pode, em países democráticos, os 2 primeiros itens não podem ir sem o terceiro. Uma campanha de informação que tem que ser baseada em informação científica, tem que ser direcionada para os diferentes segmentos da população, não se comunica da mesma maneira ao jovem ou ao idoso, ao iletrado ou ao instruído, e todos têm direito a ter uma comunicação adaptada às suas próprias necessidades, por isso tem que ser objetiva, tem que ser direcionada e tem que ser interativa. Isto é, as pessoas têm que ter possibilidade de colocar também as suas questões, as suas dúvidas, os seus receios. Por isso, esta é uma obrigação também do Estado e obedece ao dever para a educação, para a saúde, e que é absolutamente indispensável para a promoção da saúde pública, dado que a saúde pública é feita não apenas pelo Estado, mas por cada um dos cidadãos. Cada cidadão é um agente de saúde pública. O que é que se tem verificado por parte do Estado? Bem, o que se tem por parte de alguns Estados, e não aqui particularizando, a ausência de uma iniciativa política célere, o que muitas vezes acontece devido a tendências negacionistas ou simplesmente incompetência do próprio Estado, isso verifica-se um pouco por todo o lado. Contratos pouco rigorosos, a pressa de fazer as coisas, contratos empurram para contratos que não estão corretos, quer nas obrigações a cumprir, quer nas penalizações por incumprimento, e aqui refiro o grande caso na União Europeia com a AstraZeneca, a compra da União Europeia das vacinas da AstraZeneca, que praticamente agora já quase não existem na União Europeia, todos nós estamos a ser vacinados com a Pfizer, mas houve aqui uma telenovela que a escassez do tempo não me permite nesta fase explicar, mas tem a ver com realmente contratos, e a situação está agora na Justiça. Corrupção. Não vale a pena escamotearmos, a corrupção é um mal crónico, mais ou menos manifesta em diferentes países, mas é sempre um risco. E nós dizemos em Portugal que a ocasião faz o ladrão, o que significa que se nós tivermos um bom sistema de vigilância e de penalização, não há ocasião e há menos ladrões. O que significa há menos corrupção. Por isso é preciso atender também à corrupção na negociação, no desvio, na venda e até na negociação de lugares na priorização para a vacinação. E depois, planos de vacinação que são completamente negligentes.
e que permitem, porque são permeáveis a esta passagem à frente, a este usurpar de vacinas, ao desperdício de vacinas, que também acontece. Eu, apesar de estar a olhar para o cronómetro e perceber que tenho 1 minuto, permitam-me que conte só em 30 segundos um episódio em Portugal. Fique tranquila. Sim. Não, o tempo abusar. É uma referência, macro-referência. Eu não queria abusar, mas penso que às vezes os exemplos também ajudam um pouco. No início do processo de vacinação, houve em Portugal várias situações de abuso por parte de políticos, por parte de dirigentes de associações, e a certa altura há um episódio que nós reputámos de caricato, e que é o seguinte: havia um período de vacinação, no fim da vacinação sobram, no fim do dia e depois de terem sido vacinadas todas as pessoas que estavam escalonadas para aquele dia, sobram vacinas. E o responsável pelas vacinas, o que é que faz? Entra na pastelaria mais próxima e vacina os funcionários todos da pastelaria e quem estava na pastelaria. Bem, realmente, quando isso acontece, o que é que se verifica? Que há uma crítica, um clamor nacional a dizer, francamente, já chegámos aos pontos de ir vacinar para uma pastelaria. Tomou-se o todo, ou antes, um episódio pelo todo. Como havia corrupção, havia fraude nas vacinações em Portugal no início, com pessoas a usurparem o seu lugar, achou-se que esta pessoa também o estava a fazer. Ora, esta pessoa, este responsável, que foi despedido. Este responsável da vacinação, o que fez foi, como não tinha por parte do Estado qualquer tipo de orientação sobre o que fazer quando sobrassem vacinas, considerou que era melhor vacinar fora da lista e não desperdiçar vacinas do que simplesmente ser passivo. Ele foi proativo, ele achou que era melhor ir vacinar qualquer pessoa que estivesse à porta, e era uma pastelaria, do que deixar estragarem-se as vacinas. Por isso ele não favoreceu nem amigos, nem familiares, não recebeu dinheiro, nada. Foi de uma forma desinteressada que ele disponibilizou estas vacinas para que elas não se estragassem. Por isso, é uma situação completamente diferente, mas acabou por ser avaliada como as outras e só mais tarde, não sei se até do ponto de vista da justiça foi feita justiça jurídica, eu fiz uma crónica para o jornal defendendo realmente este responsável, que o que fez foi colmatar as falhas do Estado, porque o Estado não tinha um recurso, não tinha meios para explicar como é que se ia fazer quando sobrassem as vacinas, o que, entretanto, na sequência deste caso, passou a ter. Bem, como reagir perante estes casos? Eu diria que precisamos de iniciativas legislativas, os nossos legisladores têm de estar atentos e legislar de acordo com as situações. Não é hiperlegislar, porque o excesso de legislação não ajuda ninguém, mas perceber que nós estamos numa realidade social e sanitária dinâmica e que precisamos de algumas diretrizes jurídicas e precisamos efetivamente daquelas que possam prevenir fraudes, que possam penalizar essas fraudes e que assim protejam os mais vulneráveis. Que haja possibilidade por parte de associações profissionais, mas também por associações cívicas, fazer a denúncia de casos e que sejam atendidas, e que a comunicação social exerça aquilo que é a sua função social, que é precisamente do serviço público, de lutar pelo interesse público, e a comunicação social tem aqui um papel fundamental. De facto, nós temos aqui 4 atores fundamentais. Temos o governo, temos os tribunais, temos a comunicação social, os mídia, e temos os cidadãos. E estes 4 atores estão sempre presentes. E eu rematava, digamos, esta ação do Estado, muito brevemente, para dizer que o único exercício ético do poder é como dever. Não há outra forma de exercer o poder eticamente senão sob a forma de dever, porque à margem de dever, o poder exerce sempre como violência.
E ao nível da ação do cidadão, o que é que se exige do cidadão? Que procure informação científica, objetiva, no âmbito da promoção da saúde. Este é um princípio de cidadania ativa. É indispensável que tal aconteça. E é indispensável que proteja também a sua saúde, como obedecendo a todas as normas em vigor, desde o uso da máscara, o distanciamento social, que previna a doença, e este é um princípio de responsabilidade pessoal e que é insubstituível. Nós não podemos ter o Estado atrás no ombro de cada cidadão, e não podemos ter o polícia, ou creio que como se diz no Brasil, o policial, sempre a olhar para cada cidadão. Temos que ser nós a assumir a responsabilidade que temos também. E uma das responsabilidades é de contribuir para a proteção da saúde pública, prevenindo o contágio. E este é um princípio de proteção da vulnerabilidade daqueles que nos rodeiam e da nossa responsabilidade social, porque nós temos uma responsabilidade pessoal e temos uma responsabilidade pessoal, que no fundo é dar à sociedade aquilo que a sociedade nos dá a nós também. Este aspecto é realmente essencial, e fora deste quadro ético nós não temos solução para as questões que se formulam no âmbito da vacinação. E, no entanto, o que é que se verifica frequentemente por parte dos cidadãos? Usurpação de prioridades e de vacinas, já me referi a esse aspecto, desvio de vacinas, favorecimento de familiares e amigos, pessoas que arranjaram empregos fictícios para dizer que entravam dentro dos prioritários. Não pode ser, e reparem que estes dois tipos de fraude que aqui estão tornam-se ainda mais graves quando estão envolvidos profissionais de saúde. E não se surpreendam por eu dizer que são mais graves se profissionais de saúde estiverem envolvidos nesta fraude. E porquê? Porque os profissionais de saúde têm mais poder do que o cidadão comum nesta matéria. E se têm mais poder, têm mais dever. E por isso infringem ainda mais gravemente os seus deveres, além de que rompem a confiança do cidadão, da sociedade, nos profissionais de saúde, nos serviços nacionais de saúde, e por isso a punição deveria ser correspondente e deveria ser superior. E depois temos este exercício da superioridade social. Eu que sou rica vou lá fora. É espantoso. Em Portugal estávamos em plena campanha eleitoral para as presidenciais e uma das candidatas disse na televisão que foi à França comprar uma vacina. Bem, quer dizer, para além do facto de imediatamente se revelar pouco inteligente, porque comprar uma vacina em França é colocar a sua própria saúde em risco, atendendo a todos os requisitos para manter a qualidade da vacina, e até porque não estavam à venda vacinas senão no mercado negro, por isso não havia garantias de qualidade da vacina, por isso além de se revelar uma pessoa pouco inteligente, revelou uma inconsciência total de dizer: eu que sou candidata à presidência da República posso ir à França comprar uma vacina para mim. Ainda no outro dia estava a dar uma aula de mestrado com alunos de várias partes do país, do mundo, havia muitos brasileiros, e uma das presentes estava no aeroporto para partir para Nova Iorque porque se ia vacinar. Eu devo dizer que me chocou um bocadinho esta ideia de se ir vacinar prioritariamente aos Estados Unidos. Dir-me-ão, e eu estou muito próximo do fim, dir-me-ão que aparentemente não prejudica ninguém e que beneficia alguns. Alguns exercem a sua superioridade social, a sua superioridade económica para obter vacinas. Mas reparem, é importante verificar que o conceito de justiça é um conceito relacional. E por isso, se ninguém tiver acesso às vacinas, há de facto uma equidade negativa, porque ninguém tem acesso. Mas quando alguém usa de estratégias que só estão acessíveis ao próprio para ganhar benefício em relação aos outros, nós podemos dizer, bem, os outros continuam sem vacinas. Sim, os outros continuam sem vacinas, mas de facto, em termos comparativos, em termos relacionais, estão pior do que estavam antes.
Lembrem-se da SIDA, do vírus da SIDA, quando os países desenvolvidos já a tinham considerada como doença crónica, porque já tinham meios de prevenir a morte, e nos países africanos ela ainda era absolutamente fatal. Era fatal como já era antes. Não, mas a partir do momento em que há um tratamento acessível e alguns estão privados de o receber, eles não podem estar aparentemente iguais, mas estão relativamente piores. Além de que, quando estas pessoas que exercem a sua superioridade social ou económica ou financeira para obter vacinas, diminui também a pressão dentro do país para este acesso universal às vacinas. Por isso, é falso o argumento que não faz mal nenhum, só cria benefícios para alguns. Hoje estamos a viver a recusa da vacinação. Não sei como é no Brasil, em Portugal as camadas jovens, e nós já estamos a vacinar as camadas jovens, estão com níveis de recusa cada vez mais elevados. Este é um problema grave. É um problema grave também a falta de informação que circula a informação de que causa esterilidade e os jovens não se querem vacinar, e temos ainda um outro problema que agora não posso desenvolver, vamos ficar para o debate, que tem a ver com profissionais de saúde, ou profissionais que trabalham em lares de terceira idade, que cuidam de idosos e que se recusam a vacinar. E aqui a questão da vacina obrigatória ou voluntária tem que ser colocada, porque de facto estas pessoas que trabalham com pessoas vulneráveis e que não querem vacinar-se estão a pôr em risco aquelas pessoas com quem trabalham. Como reagir? Mais uma vez, iniciativas legislativas, como disse ainda há pouco, mais uma vez, denúncia de todas as práticas fraudulentas e abusivas, sendo que tem que haver canais próprios que, por um lado, confirmem a veracidade da denúncia, por outro lado, protejam o denunciante, e a colaboração da comunicação social independente. E aqui eu rematava dizendo que a autonomia individual, porque muitas pessoas dizem que fazem o que fazem ao abrigo da autonomia individual, a autonomia individual sem responsabilidade social nada mais é do que prepotência em relação aos mais vulneráveis e uma injustiça e um aprofundamento da injustiça em relação aos que pouco podem. E assim terminaria efetivamente dizendo que esta questão da alocação e priorização da vacina exige, diria eu, por um lado, esta conformidade do poder ao dever na ação do Estado. O poder tem que ser exercido sempre como dever, senão não chegamos lá. Por outro lado, ao nível do cidadão, esta conformidade à autonomia ou dos direitos individuais com a responsabilidade ou os deveres sociais. E sem estes dois aspectos, não temos possibilidade de sucesso. Nós temos que ter estes dois níveis da ação do Estado e da ação do cidadão num contínuo dinâmico que vai de cima para baixo e de baixo para cima. E fora deste esquema, sinceramente, eu penso que qualquer um deles, se falhar, é a saúde pública que fracassa. É assim que eu vejo o quadro ético da alocação e da priorização da vacinação, sendo que, de certeza, nos nossos dois países há falhas a ambos os níveis. Comecemos por fazer aquilo que está ao nosso alcance e denunciar aquilo que não está ao nosso alcance, se queremos efetivamente que a vacinação seja uma realidade e que a pandemia seja apenas uma má memória. Muito obrigada. É impressionante como a professora Maria do Céu coloca as questões éticas, geralmente difíceis e pouco palpáveis, num aprendizado absolutamente concreto, não é? De uma forma didática. Muito obrigado, professora. Muito obrigado. Professor Mário Aquino, assuma o ecrã ou a pantalla, por favor. Farei isso com o maior prazer. O único problema é que alguma coisa aconteceu com o meu vídeo
que resolveu não funcionar nesse instante. Olha que coisa. Bom, voltou funcionou. A funcionar. Voltou. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, obrigado pelo convite, professor Sérgio. É um prazer estar aqui. Né? Também parte daquilo que eu considero, né, o meu dever como membro do Conselho de Ética do Instituto Ética e Saúde, né, de estar aqui, de poder debater essas questões, e eu fico bastante contente de secundar, né, a fala da professora Maria do Céu Neves, né, que tenho hoje o prazer de ouvi-la e conhecê-la, né, e lembrar sempre, né, como diria Fernando Pessoa, né, a minha pátria é a língua portuguesa. E o que é bastante interessante, né, que não só do ponto de vista, né, do entendimento da sua própria fala, mas da compreensão de que muitas das questões que a professora levanta em relação à questão europeia e à questão específica portuguesa, né, como o caso da ex-candidata Ana Gomes, né, então, bom, enfim, eu não vou entrar na real política portuguesa. Eu não disse que era Ana Gomes, A senhora não disse, mas eu posso dizê-lo porque eu sou cidadão português, voto, né, nas eleições portuguesas, então eu tenho profunda liberdade para fazê-lo. Né? Mas foi isso, né, então, mas não vamos... e ainda se jactou em mídia social fazendo isso, mas isso é outra coisa que também é bastante interessante que a gente pode abarcar aqui. Mas, evidentemente, eu vou tentar centrar um pouco em complementaridade à sua fala. Eu queria começar trabalhando, quer dizer, lembrando algumas coisas. No dia de ontem, né, nós tivemos o registro de 526.892 mortes pela Covid-19 no Brasil, um número bastante alto, e nós tivemos quase 18.855.000 pessoas infectadas. Né? Ok, o Brasil é um país continental, verdadeiro, quer dizer, qualquer número comparado, por exemplo, a Portugal, seria muito grande, né, e a quase a maior parte dos países europeus, mas é um número assustadoramente grande. O que chama a atenção, quer dizer, por que disso, né, eu não vou entrar em muitos detalhes para a audiência brasileira dos problemas políticos que nós temos, porque eles são muitos, né, eles são muitos em relação a um certo negacionismo por parte da autoridade central brasileira, principalmente no início da pandemia, mas eu quero trabalhar um pouco com a questão do desarranjo federativo. Então, o que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte, né, que nós somos uma federação, o que significa dizer que, então, nós temos União, Estado e municípios. A nossa política de saúde, como a maior parte das políticas públicas, ela é desenhada para, assim, pelos três níveis federativos, né, atribuindo, né, funções, atribuindo deveres para cada um desses entes federativos, né, mas, normalmente, né, nos casos mais importantes, como, por exemplo, né, como na questão da vacinação, como na questão das políticas maiores, evidentemente a ideia é que você tenha um direcionamento e uma coordenação pelo governo federal, né, dessas ações. O que nós tivemos? Né? Quer dizer, nos últimos anos, o que nós tivemos, né, foi um processo de descoordenação, na verdade, e pela necessidade que nós tivemos, né, de dar respostas, né, e muitas vezes, né, e os governadores e prefeitos que estão na linha de frente, né, do enfrentamento da pandemia, né, porque tem os seus hospitais, né, tem os seus sistemas de saúde colapsados, o que aconteceu? Esses entes,
eles passaram a tentar ter um protagonismo que eles não viam no governo federal. Daí o porquê entraram, por exemplo, com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir um pouco autonomia em questões relativas à Covid-19, né? Então, e conseguiram, evidentemente, e isso faz com que você tenha, né, um certo desarranjo, né? Você tem um desarranjo de política, e esse desarranjo de política, ele vai ter consequências na maneira pela qual, né, os processos de vacinação e os outros cuidados em relação à Covid são implementados pelos estados. E aqui eu queria até colocar uma coisa que é bastante interessante, que até no sentido de mitigar esse desarranjo institucional por parte do governo federal, os estados da região Nordeste, por exemplo, resolveram trabalhar conjuntamente, eles fizeram um consórcio. Não por acaso, quando você olha, por exemplo, os números de mortalidade por 100 mil habitantes por regiões, a região Nordeste ela apresenta um número de 188 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 250 mil. 250 por 100 mil habitantes. O que significa dizer que um pouco de coordenação salva vidas. E isto é importante. Quer dizer, então, um dos grandes problemas que nós temos é o quê? É o Estado não exercendo essas funções, e uma das funções primordiais diante desse cenário é o quê? É você trabalhar com coordenação, é você trabalhar com informação. E aí a gente vai começar a trabalhar com uma certa exegese, né, dos problemas que nós tivemos no que diz respeito a, por exemplo, ao nosso Plano Nacional de Imunização. Desde o início da pandemia, quer dizer, desde o início que a Organização Mundial de Saúde declara a Covid-19 como uma pandemia, há um problema de comunicação de cara que é muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com a epidemia HIV/AIDS, a SIDA, né? Quer dizer, há o mesmo problema, que é a ideia de que existem grupos de risco. Então, esse é um grande problema. Então, a ideia de que existe o grupo de risco, que é a pessoa com mais de 60 anos, o diabético, o hipertenso, né, aquele que tem insuficiência cardíaca, ou renal, ou uma doença respiratória crônica, ela cria o quê? Ela cria a ideia de que você tem o grupo de risco, né, e isso vai gerando dentro, né, no imaginário social, a ideia de que os outros grupos seriam menos afetos. E é muito importante isso para a política pública, porque isso cria um enquadramento sobre políticas públicas. Então, a gente já sai por aqui. Ao invés da gente trabalhar com a noção de grupos vulneráveis, começamos a trabalhar com isso, então, com situações de vulnerabilidade. Então, né, existia aquele início, não, vamos fazer isolamento vertical dessas populações, dos grupos de risco e tudo mais, porque os outros, né, teriam a capacidade de sobreviver. E isso é um problema. Por quê? É um problema porque nós estamos, assim como com a AIDS no início dos anos 80, nós estamos diante de uma doença cujos efeitos nós estamos descobrindo ao longo do tempo. Nós não temos ainda, né, condições de entender quais são os efeitos, né, da longa Covid, por exemplo, para aqueles que conseguem, que sobrevivem, por exemplo. Nós não tínhamos. Por quê? Porque ela é muito dinâmica. Uma doença, ela é muito dinâmica. Tanto ela é dinâmica que ela é capaz de gerar variantes, né? Então, sobre as quais nós vamos ter que trabalhar. Mesmo a situação da vacinação, a gente tem expectativas e tudo mais, mas volta e meia a gente ouve, por exemplo, alguns estudos dizendo que talvez seja necessário fazer doses de reforço, talvez nós tenhamos que fazer. Nós ainda estamos aprendendo sobre isso. Mas isso é importante, por que isso? Porque isso, na verdade, acabou contaminando também o Plano Nacional de Imunização. E o Plano Nacional de Imunização, evidentemente,
colocou, e aí de uma forma bastante acertada, né, como os grupos prioritários de vacinação, as pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, ou seja, aquelas que estão em casa de repouso, aquelas que estão institucionalizadas, as pessoas com deficiência que também estão institucionalizadas, e os trabalhadores da saúde. Quer dizer, isso é evidente, esses grupos, né, que são as pessoas que estão enfrentando diretamente e que têm maior risco porque estão em uma situação de exposição, são aqueles que são, então, os mais vulneráveis, e nós temos que trabalhar aqui. A partir daqui, o Plano Nacional de Imunização, ele passa a trabalhar com categorias, primeiro por idade, né, evidentemente numa escala decrescente de idades para aquelas pessoas que não estão institucionalizadas, mas ele começa a trabalhar com zonas cinzentas. E essas zonas cinzentas são bastante interessantes. Então, de repente você tem, por exemplo, a ideia da comorbidade. E aí entra a grande discussão. O que seriam comorbidades, né? Como se provam comorbidades, né? Então, vou dar um exemplo prático. Eu sou uma pessoa, eu tenho 53 anos, tenho sobrepeso, mas eu não entrei ainda na obesidade mórbida e espero que isso não aconteça, mas eu tenho diabetes mellitus tipo 2, portanto, eu entro dentro dessas condições. Pois bem, o que acontece, né? Como é que eu provo que eu sou diabético? Em que pese nós termos um sistema universal de saúde, não necessariamente todas as pessoas que têm diabetes estão lá cadastradas. Então, você vai provar de alguma maneira, né? E aí entra um pouco da desordenação, federativa que nós temos. Então, eu tenho um amigo na mesma condição que eu, que mora no Rio Grande do Sul. E ele, para provar que é diabético tipo 2, ele simplesmente precisou levar uma receita de cloridrato de metformina, não vou falar do nome da marca que, né, vende isso, mas todo mundo que é diabético conhece muito bem qual é, né? Quer dizer, qual é o laboratório, mas bastava levar. Aqui em São Paulo, eu precisava de um atestado médico, eu precisava levar os meus exames, eu precisava levar as minhas receitas. Ou seja, em cada lugar você vai criar, né, condições diferentes para a prova daquilo que são chamadas comorbidades. E, evidentemente, quando você começa a criar, né, provas muito distintas, você abre espaço para fraudes. Você abre espaço para descontroles, né? Então, isto é bastante importante, né? Quer dizer, a gente tem que entender. Então, eu estou só dando um exemplo, né? Quer dizer, um exemplo dentro da questão das comorbidades. Fora isso, e aí, pegando emprestado uma parte da fala da professora Maria do Céu, a gente tem que entender que no processo de alocação, né, o processo de alocação, ele deve seguir critérios científicos, mas ele também segue critérios políticos. O que significa dizer que determinados grupos que têm uma força de lobby mais forte conseguem, por exemplo, passar na frente, né? E isso nós vamos ver nos diferentes estados. De novo, né? Então você vai encontrar, por exemplo, pessoas que são formadas em nutrição, mas que não exercem a profissão, muito menos no sistema de saúde, que passam na frente, por exemplo, de pessoas que estão, né, na linha de frente, que estão trabalhando, por exemplo, no transporte público, que estão trabalhando, por exemplo, na ação sanitária. Então, o lobby de determinadas categorias profissionais, né, mesmo, né, quer dizer, você tem esse tipo de coisa, então você tem, né, esta força,
né, que já seria algo bastante condenável numa situação de abundância de recursos, né, mas nós vivemos uma situação de escassez de recursos, o que significa dizer de escassez de vacinas. Eu não vou entrar nessas especificidades, acho que a doutora Tatiana vai falar um pouquinho sobre isso, então eu não vou entrar nas especificidades, por que nós chegamos, e as questões bastante nebulosas no que diz respeito às compras públicas, especificamente de vacinas, por exemplo, né? Mas nós vivemos a situação também por conta de uma assimetria global, né, quer dizer, do poder global. Então, quando você descobre que alguns países compraram 5 vezes o tamanho da sua população em vacinas, enquanto você tem países que ainda nem começaram o seu processo de vacinação, então a gente percebe esse tipo de assimetria. Isso somado ao fato de uma cadeia global de produção de vacinas extremamente centralizada em poucos países, né? No caso da China, na produção, por exemplo, dos chamados IFA, né? Quer dizer, que são os insumos necessários para a produção de vacinas. Então, você tem essa concentração na China e na Índia. Então, isto gera, de fato, o quê? Gera uma escassez, e nessa escassez, evidentemente, nós temos isso, né? Quer dizer, nós temos esse tipo de situação. E esse tipo de situação, evidentemente, né, ela se resolve, em parte, enquanto numa situação de emergência, quer dizer, a prioridade é o coletivo, a prioridade é que, então, por isso que a gente pensa, né, o Estado é ainda, né, quer dizer, é aquele que deve comprar as vacinas e fazer a sua distribuição, principalmente nesse primeiro momento. Não significa que daqui para frente você não tenha compras privadas, clínicas privadas comprando, mas substancialmente para lidar com uma emergência, não há como você não abrir mão do papel do Estado sobre isso. Mas aí você começa a ter alguns tipos de comportamento bastante interessantes. Então, por exemplo, o Sérgio nos colocou muito bem. Hoje nós temos, aqui no Brasil, 4 vacinas sendo aplicadas. Majoritariamente, hoje, existe praticamente um equilíbrio entre a AstraZeneca, que tem um envasamento, né, e produção final feito aqui pela Fiocruz, a Coronavac, né, que é produzida num consórcio entre o Instituto Butantan e a Sinopharm, chinesa, e 2 vacinas importadas, em menor escala, a Pfizer e agora a Janssen. Então, nós temos 4 vacinas aqui dentro. Bom, o que acontece? Essas pessoas, né, as pessoas mais abastadas, as pessoas que têm mais recursos, começam a desenvolver, quando vão aos postos públicos, aquele comportamento que nós aqui no Brasil apelidamos de sommelier de vacina. Ou seja, vão ao posto e se descobrem que a vacina que está sendo ofertada não é a Pfizer, a Janssen, simplesmente dão as costas e não se vacinam. E vão atrás daqueles lugares onde são ofertadas essas vacinas. Pelas razões mais diversas possíveis, né? Um desconhecimento sobre o que é uma vacina, o que significa uma cobertura, a ideia, né, de que eu só conseguirei entrar nos Estados Unidos e na Europa se eu tomar a Janssen, a Pfizer ou a AstraZeneca, porque eu não há o reconhecimento da Coronavac, então eu não posso viajar, e outras coisas aliadas também a o problema das fake news, né? Sobre quais são os efeitos da AstraZeneca, ela mata as pessoas, ou então a grande fake news disseminada por uma autoridade maior aqui no Brasil, de que pode ser que você vire um jacaré, né? Que você vai ter alterações de DNA e outras coisas mais. Então você cria esse tipo de problema. Qual é o problema disso? Qual é o problema de você ir a um posto de saúde e recusar a vacina que está sendo oferecida? Isso significa que você está atrapalhando o processo de imunização global. E esse é um problema.
ele não é um problema da escala individual, ele é um problema que tem, né, consequências coletivas. E isto ocorre. Né? E isto ocorre. E por que tudo isto vem ocorrendo? Isto vem ocorrendo, além, né, deste desarranjo do ponto de vista da governança do processo de imunização, por conta das brigas dos diferentes entes e dos entes políticos, né, que se colocam dentro dessas esferas, também por um processo de desinformação. E uma desinformação que também ocorre nos meios de comunicação, por incrível que pareça. Também os meios de comunicação têm problemas. Então, semana passada, nós tivemos aí o caso, né, do maior jornal do país a dizer que estavam sendo oferecidas vacinas vencidas, né, especificamente da AstraZeneca. Então, imagina o caos que foi. Na verdade, quer dizer, não era assim, era um problema de alimentação do sistema de informações do Estado. Por quê? Porque as pessoas, a gente está trabalhando com pessoas que estão trabalhando com um estresse muito grande, porque as pessoas estão, né, quer dizer, estão sendo hiperdemandadas e tudo mais. Então você tem, na hora em que se faz o registro, você tem problemas de registro. Só que isso cria um pânico. E aí o que acontece? As pessoas vão, eu não vou tomar AstraZeneca, né, não posso tomar, ou então quem tomou corre desesperadamente para o posto de saúde porque estaria com esses problemas. Então, eu gostaria de encerrar aqui dizendo uma coisa que é importante. É importante termos a coordenação política, né, principalmente numa situação como essa, mas, sobretudo, também precisamos do quê? De informações mais fidedignas, né, e que as pessoas também se assenhorem dessas informações mais fidedignas, e, sobretudo, que as pessoas também entendam o seu papel dentro desse processo de imunização. Né? E é muito fundamental, quer seja em como elas se colocam, né, para serem imunizadas, para imunizar os mais vulneráveis também nesse auxílio, e, sobretudo, também para que funcionem como grandes controladores sociais desse processo. E aí eu deixo aqui a palavra para o Sérgio, que em seguida vai passar para a doutora Tatiana. Vamos direto para a Tatiana, dado o avançar do relógio, mas é isso, né? Tatiana, ocupe o espaço, por gentileza. Perfeito, perfeito. Bom, primeiro, agradecer muitíssimo a aula da doutora professora Maria do Céu. Eu aprendi muitíssimo, muito obrigada. E foi interessante que lembrou também esse início que agora parece um tanto quanto distante, né? Janeiro, fevereiro, março de 2020, mas que colocaram também questões que foram essenciais naquele momento, que hoje talvez a gente não esteja mais enfrentando. Então, lembrar também das questões éticas que a gente teve que passar, e as opções, e as escolhas, os roubos, né, de máscara, né, pelos outros países, o uso do poder econômico nesse sentido também é significativo. E também agradeço ao professor Mário Aquino, que é um prazer estar dividindo, também foi uma aula as suas contribuições, né, acho que ampliou muito o debate. Hoje, eu certamente estou saindo daqui engrandecida de conhecimento, e aí agradeço também ao Instituto Ética Saúde, na pessoa do professor Sérgio Madeira, pelo convite, e aqui representando o Observatório Social do Brasil, que compõe com orgulho, né, o Conselho Consultivo do Instituto Ética Saúde, porque nós acreditamos, de fato, né, que a participação da sociedade, a participação ativa do cidadão faz a diferença. Né? Então, aproveitando também o gancho pelas falas anteriores, eu destaquei aqui, fiz uma anotação da fala da professora Maria do Céu, cada cidadão é um agente de saúde pública. Né? Essa é a nossa responsabilidade enquanto cidadão.
a nossa responsabilidade, que ao receber um WhatsApp, que hoje a nossa comunicação está muito mais fluida, né? A gente sai dessa lógica das grandes comunicações, né? Aqui no Brasil, a Rede Globo, enfim, Record, enfim, que eles traziam a comunicação e a gente passivamente consumia essa comunicação. Hoje o WhatsApp, ele faz essa função, o Facebook, né, as redes sociais, a gente tem o produtor de conteúdo, né, ali sendo muitas vezes um cidadão que, né, divide aqui a porta a porta conosco. Só que então traz ainda muito mais a responsabilidade para quem recebe esse tipo de informação. Então, quando recebe um dado, né, do seu parente, enfim, você vai virar jacaré. Você deve, né, nós, enquanto cidadão consciente, a gente deve avaliar se essa informação, de fato, ela é verídica ou não, né? E as consequências de replicar esse tipo de conhecimento, né? Quando a gente redistribui essas informações que não foram previamente checadas, ou fake news mesmo, né? A gente também está aumentando o impacto negativo que isso pode causar. Então, é uma grande responsabilidade nossa, enquanto cidadão. Claro que não estou eximindo a responsabilidade do Estado, tá? Claro que não. Quanto mais poder, maior o dever, também concordo com essa questão, mas nós, individualmente, enquanto agente, né, agente que contribuem também para essa saúde coletiva, né, para essa ampliação da saúde coletiva, também devemos sim analisar as informações que a gente recebe, e se não forem verificáveis, né, então também fazer esse crivo de não repassar. Puxando a questão para as compras públicas, né, que esse o mote também da nossa participação enquanto Observatório Social do Brasil, a nossa participação individual no acompanhamento das políticas públicas e das compras públicas, porque a gente também acredita, enquanto organização, né, que esse é o nosso papel, né? Claro que a gente tem, sim, o direito de ter um poder público que compre de forma ética, que compre de forma transparente, mas a gente também tem um dever de acompanhar essas compras. Aqui, professora, nós temos a Lei de Acesso à Informação, que são ferramentas que a sociedade possui, né, para esse acompanhamento. Além da Lei de Acesso, a gente tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a publicação da receita e da despesa do poder público. Então, com uma diferença de um dia, a gente pode acompanhar o que efetivamente saiu do orçamento público para a compra de determinado produto. Nós estamos também aqui com uma CPI no governo federal, falando especificamente sobre a compra de uma vacina. Mas, além dessa vacina, a gente tem a compra das seringas, a gente tem a compra, né, de vários outros elementos para conseguir fazer a vacinação em massa. E aí também homenageio o Instituto Ética e Saúde, que no início também da pandemia houve um movimento, né, de tentar auxiliar nessas compras de produtos médicos hospitalares, né, individualmente. Qual que é a definição, a melhor definição de uma seringa para fazer a vacinação, ou a melhor definição da máscara que deve ser comprada pelo serviço público? Isso, quando a gente vai olhar com lupa, utilizando um símbolo do Observatório Social, no município, o município não comprava máscara M3, 93, N93, né? Não tinha essa prática. Então, como é que você vai fazer uma compra pública sem saber como definir o que você comprar? Então, a partir dessa iniciativa também do Instituto Ética e Saúde, possibilitou que esses municípios que não tinham esse hábito, pelo menos não nessa quantidade necessária para esse início da pandemia, e também agora, quando os preços eles também se equilibraram, né? A gente teve um pico, né? Não necessariamente você pagar um valor superior no início da pandemia significa corrupção. Claro que não, era o que todo mundo estava comprando, né? Enfim, então, mas claro que a gente também precisa criar uma análise crítica, né, assim, olha, ok, naquele momento é justificável, hoje não pode ser utilizado esse valor comprado como média de preço, porque hoje já se estabilizou, né, então hoje
você não pode pagar a mesma coisa que se pagava no início da pandemia, pelo mesmo para produtos comuns, né? Então, aí já finalizo minha fala em decorrência do tempo, né? E também para poder ouvir um pouco mais de vocês, a participação do cidadão nesse momento de pandemia é essencial, nesse acompanhamento, né, das compras públicas, na não disseminação de informação que não é verificável, né, e na sua posição individual, sim, em tomar a vacina, quando é possível, porque existe também um grupo da sociedade que não pode tomar vacina. E aí, só destaco que a gente teve aqui pelo menos nessa minha perspectiva, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, mas os fiscais das comorbidades. Né? Então, como teve essa faixa, né, das pessoas com comorbidade podendo ser vacinadas, e essas pessoas com comorbidade em idades menores do que a população comum sendo vacinada, a gente também cria um problema ali, que você, estando na fila, uma pessoa mais nova, assim, mas por que você está ali? Né? Você está furando a fila, enfim. Mas, primeiro, determinadas comorbidades, elas não são visíveis, né? E não são visíveis e não devem ser divulgadas, né? Você tem que ter a proteção, sim, da individualidade. Oi, doutor Sérgio? Não, é que minha filha perguntou se ia almoçar, eu falei para ela. Perfeito. Eu espero que o senhor almoce. Não, estou me alimentando, é inacreditável. Não, eu também, essa manhã que eu estou passando com vocês, estou me alimentando desse conteúdo que vocês trouxeram e agradeço, reitero mais uma vez o agradecimento. Finalizando só a questão da fiscalização das comorbidades, aí eu só destaco que não caberia individualmente a sociedade fazer essa fiscalização, porque a gente não tem ali elementos disponíveis para fazer essa fiscalização, mas sim cabe ao Estado estabelecer regras claras, transparentes, para que o servidor, né, que está ali no momento da vacinação, ele possa negar, caso não seja comprovada aquela comorbidade para aquele servidor específico no momento da vacinação. Então, reitero meu agradecimento pessoal e meu agradecimento enquanto Observatório Social do Brasil pelo convite, por poder integrar tamanha instituição né, que nos possibilita essa manhã tão construtiva e estar dividindo aqui com a professora Maria do Céu e com o professor Mário Aquino também. Muito obrigada. Bom, eu estou aqui transbordando aqui na minha cabeça com esse conjunto de conteúdos explicado, coisas difíceis colocadas no sentido da ética, que às vezes são conceitos, são coisas não palpáveis, eu já disse isso, volto a dizer, expostos aqui pela professora Maria do Céu, pelo professor Mário e pela doutora Tatiana, um aprendizado inacreditável aqui. Quer dizer, estou muito satisfeito e feliz. Dado o adiantado da hora, a gente tinha planejado fazer perguntas e penso que eu as faria, mas de repente as pessoas têm outros compromissos. Só vou aproveitar para dizer que na apresentação da professora Maria do Céu, a gente também aprendeu que as mazelas não são só brasileiras, quer dizer, essas distorções têm perpassado todos os países. Eu acompanho muito a mídia internacional também, e vejo que essas dificuldades que nós temos aqui são vistas em outros países. A professora Maricel falou do caso do avião francês na Turquia, nós tivemos um avião brasileiro em Miami, em princípio, essa história ficou meio nebulosa, não é? Mas distorções existem em todos os países. Aqui no Brasil, só a título de ilustrar a casuística, professora Maria do Céu, nós temos aqui uma médica veterinária que, nessa última semana,
foi tomar uma terceira dose de vacina, né? Ela foi num posto de saúde que não estava tão integrado com o sistema do Estado, uma unidade que, num determinado momento, o sistema não estava funcionando, e ela tinha tomado 2 doses de Coronavac no começo da campanha, ela foi e tomou uma dose acho que da Janssen, não me lembro bem, e ela postou no Facebook contando vantagem. Eu lembrei disso que o Aquino usou a palavra jactar-se, então ela foi lá e jactou-se de ter tomado uma terceira dose, porque agora sim ela pode viajar para a Europa e pode, além de estar mais protegida, pode passear e tal. Né? Foi interessante registrar, né, no seu portfólio de distorções essa questão. E mais uma outra, né, aqui, logo no começo da campanha de vacina, uma senhora foi puncionada com a seringa, mas o auxiliar de enfermagem não injetou a vacina. Injetou a seringa e tirou e jogou num cesto para depois provavelmente vender, ou sei lá eu. Então, a criatividade do ser humano, ela é imensa, né? Mas ela só é possível porque nós não temos um processo de massificação de uma campanha importante, e é essa questão que eu vejo aqui no Brasil como um problema. A Maria do Céu falou do dever do Estado proporcionar o seu poder. O Estado tinha que ter uma campanha de comunicação maciça em relação à pandemia, em relação ao processo de vacinação, e isso, não sendo feito, gera um mosaico negativo, às vezes, de decisões individuais que atrapalham aí o processo de imunização das pessoas. Mas, apesar disso, nós estamos caminhando, e eu acredito que, como já disse, juntando a vacinação dos 100 milhões de brasileiros, a quase 1 milhão de vacinas por dia, vamos atingir em 20 ou 40 dias a nossa imunidade de rebanho. Só que os problemas continuam, as distorções continuam. Eu perguntaria, quase que para encerrar para Maria do Céu, como a comunicação de um país, o que tem a comunicação de um país a ver com a ética? Muito obrigada. Eu realmente, quando ouvi falar sobre comunicação, levantei assim o dedo, como se estivesse numa aula e quisesse intervir, e por isso agradeço muito ao professor ter dado conta que eu queria, de facto, intervir. E quando pedi a intervenção era por uma questão mais simples do que aquela que agora me colocou, e tinha a ver com o seguinte: nós em Portugal temos o tema da comunicação sobre a mesa todos os dias fala de comunicação, só que a comunicação, que é tão importante, e eu já vou responder à sua questão, tem sido utilizada muitas vezes, no meu ponto de vista, demasiadas vezes, como aquilo que nós chamamos de uma arma de arremesso. Quer dizer, serve de desculpa por parte dos cidadãos comuns, por parte das organizações de cidadãos, serve de desculpa por parte da comunicação social para os maus comportamentos. E então diz sempre, o governo não sabe comunicar, e como não sabe comunicar, as pessoas não sabem agir. Quer dizer, eu acho que isto é de um paternalismo atroz, porque nós temos ano e meio de pandemia, e se é muito verdade aquilo que ainda há pouco o professor Mário ressaltou, nós estamos a aprender, à medida que a pandemia se ia desenvolvendo, nós íamos aprendendo, e realmente nunca tivemos na história da humanidade a ciência a fazer-se no cotidiano, quando a ciência não se costuma fazer sob os holofotes, a ciência precisa de algum recato, porque o cidadão comum não consegue compreender que aquilo que hoje é uma verdade científica, amanhã é um bocadinho diferente, mas enfim, essa era uma outra questão. Sobre a comunicação,
as pessoas estão a utilizar a questão da comunicação para se desculparem. Ora, ao fim de ano e meio de pandemia, há muito que nós já sabemos. Há muitas coisas que sabemos. E por isso, quando eu saio à rua e vejo jovens de 16, 18, 20, 22 anos, uns em cima dos outros, a rir, a brincar, a fumar e a beber, tudo sem máscara, e depois, sabendo nós que são eles que não estão vacinados e são eles que vão para casa e que vão contagiar os familiares, quer dizer, não é preciso a boa comunicação do governo. Onde é que eu quero chegar? Não que a comunicação não seja importante, mas que ela não pode ser utilizada como desculpa para comportamentos indevidos que já não há justificação para que existam. Porque nós, ao fim de ano e meio, já sabemos qual é o comportamento devido para prevenir o contágio e a infecção. Por isso, a comunicação para isso não deve servir. Dito isto, a comunicação é fundamental. Eu falei sobre a comunicação como dever de cientificamente fundamentada, objetiva, direcionada para os vários segmentos da população, para que possa ser entendida, e também interativa, para que as pessoas possam efetivamente colocar as suas questões, as suas dúvidas, etc. e tal. Posto isto, nós hoje vivemos, do ponto de vista ético, uma realidade em que não há universais éticos. O que é que eu quero dizer com isto? Não há uma verdade feita por uma qualquer autoridade que se imponha a todos por igual. Por isso, a pesquisa ética faz-se numa relação dialógica e comunicativa. É através do debate, como aquele que estamos aqui a fazer, do posicionamento das ideias, dos argumentos, do confronto entre os argumentos racional, é a partir destes procedimentos comunicativos que nós construímos o consenso ético. E o consenso ético deve ser a base para se construir a decisão jurídica. O direito vem depois da ética. Nós primeiro temos que construir consensos éticos e depois o direito deve plasmar, sob a forma de lei, aquilo que são consensos éticos. Agora, esses consensos éticos são construídos cotidianamente através do diálogo franco, transparente, racional, com manifestação dos interesses de cada um. Por isso, a comunicação hoje é absolutamente fundamental, porque nós vivemos numa ética que já não é só teleológica ou deontológica, mas é procedimental. Não entremos com estas questões mais técnicas, mas sim, a comunicação é fundamental para chegarmos à ética. Como estamos no fim do tempo, permita-me só uma nota para não roubar mais tempo. E que a nota de conteúdo seria de tentarmos, em relação a esta pandemia, deixar de apontar dedos, que o cidadão não aponte o dedo a dizer que a culpa é do governo e é do dirigente e é de não sei de quem, que o governo não se desculpabilize pela sua ineficácia e incompetência porque os outros não obedecem, porque os outros não fazem. Tudo isto é real, tudo isto acontece, mas quer este não é o tempo para identificar as culpas e penalizar. Este é o tempo de combate da pandemia e o que parece fundamental será cada um de nós, dentro do poder que nos assiste, olhar à volta e pensar o que é que eu posso fazer para mitigar a pandemia. E quando eu fizer isso, eu ganho legitimidade para posteriormente vir a criticar quem efetivamente procedeu mal. Por isso, não apontemos os dedos aos outros para não fazer aquilo que nos compete. Comecemos por fazer aquilo que nos compete e depois sim, havemos de fazer a avaliação daquilo que competia também aos outros e que não foi feito. E posto isto, agradecer muitíssimo, Dr. Sérgio, o seu convite. Adorei conhecer o professor Mário, a doutora Tatiana, realmente foi um grande gosto. Pena é que ainda não consigamos parar os relógios e podemos ficar aqui o tempo todo, mas, como bem disse, outras ocasiões chegarão. Para mim foi um grande gosto todo este debate e também o conhecimento e o aprofundamento de questões que me interessam e que vocês me ajudaram a pensar conjuntamente. Obrigada. Professora, muitíssimo obrigado. Vamos nos encontrar outras vezes. Tatiana e Mário, professor, a sua palavra finalíssima e agradeço a todos
pela enorme honra que nos deram e saber que nos trouxeram. Tatiana, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite, em nome do Observatório Social do Brasil, agradeço a oportunidade, professora Maria do Céu, foi um grande prazer, estou encantada com o conhecimento transmitido, professor Mário Aquino, igualmente, foi de fato uma grande oportunidade. Me despeço em nome da nossa presidente, Belonice, que não pôde estar aqui hoje presente, e agradeço mais uma vez. Mário, encerramento total, você. Tá, ok, muito obrigado pela oportunidade de ter esse debate aqui, que foi muito rico, que provoca, né, uma reflexão muito grande, né, sobre os papéis que nós devemos ter, né, como é que nós podemos constituir, né, um tecido ético mais saudável diante, né, deste contexto assim tão triste que vivemos, né, que é este contexto desta pandemia, mas que acaba refletindo também outras questões. Então, agradeço mais uma vez, Sérgio, o convite, agradeço ao Instituto Ética e Saúde, e ficamos por aqui. Obrigado. Bom dia a todos, super obrigado. Agradeço aos que nos assistiram e podemos rever, quando necessário, no YouTube, no canal Ética e Saúde. Muito obrigado, bom dia a todos.